Olá, buenos dias, meus povos e minhas povas. Como vocês estão? Espero que bem e com saudade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modo subjuntivo, né? Nós veremos os verbos regulares e irregulares e algumas conjugações verbais, tá certo? Então, nós temos aí para iniciar o presente del subjuntivo, que são os verbos conjugados no presente subjuntivo, quase sempre eles são associados às expressões. Que, ojalá significa espero que, desejo que, é possível, quizás significa talvez, possivelmente, provavelmente. E podem indicar, entre outras ideias, um fato que poderá ou não se realizar e também expressa desejo. Então, no caso aí, o presente subjuntivo, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar uma incerteza, uma dúvida, né? Uma coisa que poderá ou não acontecer. Então, é possível ou não, tá certo? Atenção, muchachos e muchachas. Ok, até aí? E ele poderá vir acompanhado dessas expressõezinhas aí que nós temos, tá certo? Que justamente expressam o quê? Uma dúvida ou um desejo, tá bom? Nós temos esses exemplos. Quizás salgamos juntos em el fim de semana. Então, nós temos aí a expressão quizás, né, como foi apresentada acima, que indica dúvida. Nós temos o verbo salgamos, né, ele é do verbo salir, né, o infinitivo salir. E aí, salgamos, a gente já pode observar que é um verbo irregular. Juntos em el fim de semana, né? Então, talvez saiamos juntos no final de semana. A frase indica aí, no caso, uma dúvida, né? Ojalá, espero que, desejo que, me toque la loteria, né? Então, também está expressando uma dúvida, aliás, um desejo, uma esperança, digamos assim. Eu quero que mi hijo pueda estudiar em el colegio mejor, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós não temos a expressão, mas o verbo pueda, né? Também regular, que vem de poder, a frase, ela está o quê? Expressando um desejo, espera uma possibilidade, uma coisa que possa acontecer. Eu penso que podamos fazer algo para ajudá-la, né? Da mesma forma, essa frase, tá certo? Então, vamos ver aí alguns verbos e a conjugação desses verbos, tanto os regulares como os irregulares no presente de subjuntivo. Então, ó, para conjugar os verbos regulares no presente do subjuntivo, basta substituir as terminações do infinitivo. Então, nós sabemos que nós temos 3 conjugações. Primeira conjugação é terminada em AR, segunda conjugação terminada em ER e terceira conjugação terminada em IR, né? Que são os infinitivos que nós falamos, AR, ER e IR, pelas terminações indicadas na tabela abaixo. Então, nós sabemos que para você conjugar um verbo no presente do indicativo, você tem aí as terminações. Por exemplo, verbos terminados em AR, você acrescentaria o, as, a, amos, as e an. Tudo com o azinho, né? Verbos terminados em ER, você acrescentaria o, es, e, emos, eis e en. Verbos terminados em IR, o, es, e, imos, is e en. Então, nós vimos aí que os verbos que são terminados em AR, eles têm a terminação em A, né? Aí, no caso, adequando ao sujeito. Os verbos que são terminados em ER e R, eles têm a terminação em E. Já no caso aqui do presente subjuntivo, nós iremos fazer uma troca. Ou seja, verbos que são terminados em AR, eles irão ficar com a terminação em E. E verbos que são terminados em ER e IR irão ficar com a terminação em A, tá certo? Então, vejamos aqui os nossos exemplos. Nós temos aí o verbo amar, beber e partir. Nós sabemos que para fazer a conjugação do verbo, nós deveríamos o quê? Retirar o infinitivo, que no caso aqui é o AR, né? Então, retirei o infinitivo, sobrou am, que é o radical. Então, para os verbos terminados em AR, nós iremos acrescentar as terminações E para a primeira do singular, es, segunda do singular, e, terceira do singular. Emos, primeira do plural, eis, segunda do plural e en, terceira do plural. Então, a conjugação para o verbo amar no presente do subjuntivo fica yo ame, tu ames, él, ella, usted ame. Nosotros amemos, vosotros améis, ellos, ellas, ustedes
amem. Então, todo verbo terminado em AR, você acrescenta as terminações com E, né? No caso, essas aqui, adequando ao sujeito, tá ok? Para o presente subjuntivo. No caso dos verbos terminados em ER, da mesma forma, nós retiramos o infinitivo, né? Que é ER, sobrou o radical, bebe. Então, nós acrescentamos o que? As terminações com A. Primeira pessoa do singular fica a, segunda do singular as, terceira do singular a. Primeira do plural amos, segunda do plural as, terceira do plural an. Então, eu pego o radical e acrescento a terminação. Ficará, eu beba, tu bebas, ele, usted beba. Nós outros bebamos, vosotros bebais, ellos, ellas, ustedes bebam, ok? Da mesma forma, acontece com os verbos terminados em IR. Retira o IR, sobrou o radical. Acrescenta as mesmas terminações que nós acrescentamos aos verbos terminados em ER, são as mesmas terminações para os verbos em IR. Ó, eu parta, tu partas, ele, usted parta. Nós outros partamos, vós outros partais, ellos, ellas, ustedes partam. Então, as mesmas desinências para a segunda conjugação, né, verbos terminados em ER, é a mesma coisa para a terceira conjugação, verbos terminados em IR. Então, observamos aqui que nós trabalhamos o quê? Com verbos regulares, né? Que é simplesmente retirar o infinitivo, AR, ER ou IR, e acrescentar a conjugação, né, a desinência adequada ao sujeito, tá certo? Então, essa daí é a conjugação que nós devemos aprender para os verbos regulares. Lembrando que se o verbo termina em AR, a terminação é em E. Se termina em ER ou IR, a terminação é em A, ok? Nós temos esses exemplos. Ojalá que este ano llueva bastante em nuestra região. Então, nós temos aí o seguinte. Nós temos a expressãozinha, né? Que também vai expressar dúvida, desejo e tal. E o verbo llueva, que no caso aqui ele está conjugado o quê? Na terceira pessoa do singular, que está concordando com o sujeito, né? Com año, né? O substantivo año, tá certo? E nós vimos aí, ó, llover, né? Chover. Então, é terminado em ER, llover. No caso, aqui ele ficou com a terminação em A, tá certo? É importante que cuidemos sempre e sempre nosso planeta, né? Então, cuidemos, né? Ó, cuidar. Ele vem de cuidar, o verbo terminado em AR. No caso, nós iremos ter a terminação em né? Hemos, cuidemos. É possível que Miguel hable francês. Miguel, terceira pessoa do singular, então, hable vem de hablar, terminado em AR. No caso, como está no presente subjuntivo, ficará com E. Mi madre insiste que eu estudie inglês. Estudie, que vem de estudar, né? Então, está na terceira pessoa do singular com a terminação em E, concordando com mi madre. La maestra no quiere que los alumnos conversem en la clase. Então, nós temos o quê? Quiere, aliás, nós temos conversem, né? Conversem aqui está concordando com alunos, que está na terceira pessoa do plural. Conversem, que vem de conversar. Aí vocês diriam, tia, mas aqui também quiere, que vem de querer. No caso aqui, nós não estamos utilizando o presente subjuntivo, tá certo? Exijo que ustedes me ayuden com as compras. Ayuden, que vem de ayudar, né? Terminado em AR. Está na terceira pessoa, concordando com o sujeito, com a terminação EN, tá certo? Então, nós vimos aí os verbozinhos que eles serão conjugados de acordo com o sujeito, né? Para concordar com o sujeito. E se é terminado em AR, ficará com a terminação em E, igual nós vimos na tabela. ER e R ficará com a terminação em A, igual vimos na tabela. Ok, meus amores? Eu sei que vocês já estão aí, ó, craques, tiraram isso de letra. Nós vimos aí verbos regulares. Agora nós temos os verbos irregulares, né? Muitos verbos apresentam irregularidades quando conjugados no presente subjuntivo. As principais irregularidades são... Então, aí agora vai mostrar para vocês quais são algumas irregularidades, porque nós sabemos que
Há verbos que têm apenas irregularidades vocálicas, outros que têm apenas irregularidades consonantais na primeira pessoa do singular e outros que apresentam tanto a irregularidade vocálica como a irregularidade consonantal, tá bom? Tia, como é que eu vou saber esses verbos? Meus amores, tem que estudar, né? Desde sempre eu digo a vocês que verbos irregulares, principalmente aí no espanhol, que é meio chatinho e tal, mas realmente teremos que estudar, aprender quais são esses verbos e como é a sua irregularidade, tá bom? Então vejamos aí os primeiros. Irregularidades vocálicas, verbos que sofrem modificações na raiz ligadas às vogais, trocando uma vogal por outra ou por um ditongo. As mudanças possíveis são, então nós temos irregularidades vocálicas, onde eu troco uma vogal por um ditongo, né, duas vogais, ou uma vogal por outra vogal e assim sucessivamente. Vamos observar aí os que estamos apresentando. Nós temos a irregularidade vocálica, a troca do U por o E, a troca do O por o E e a troca do E por I, do E por IE. Então, nós temos aqui 3 irregularidades vocálicas, que é a troca de uma vogal por um ditongo. E temos um que é a troca de uma vogal por outra vogal. A U por o E, nós temos o exemplo rugar. Rugar é o infinitivo do verbo. Quando eu retiro o AR, que é o infinitivo, fica rug, que é o radical normal, né, do verbo. Quando eu vou conjugar, eu troco o quê? Eu pego esse U, retiro e acrescento o E. Então, vai ficar yo juegue, né, juegues, juega, juegue, jueguemos, né, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nós trocamos o U por o E, tá certo? E acrescentamos a terminação que é relacionada ao subjuntivo, né? Que no caso são as mesmas terminações que nós vimos lá nos verbos regulares. Se é terminada em AR, então a conjugação vai ser em E, tá certo? Ó, os verbos aí que são de O para o E. Exemplo: sonhar, contar, costar, encontrar, recordar, volar, llover, morder, mover, poder, soler, volver. Então, ó, aqui está no infinitivo, sonhar. Retiro o infinitivo, que é a R, eu tenho o radical sonho, não é isso? Então, eu troco esse O por quem? Por o E, vai ficar suen, tá certo? Então, troca e da mesma forma, acrescenta as terminações que são relacionadas aí também aos verbos regulares. Terminar em AR, fica com a terminação em E, tá bom? Do E para I. Conseguir, corrigir, elegir, freir, impedir, medir, pedir, reir, seguir, sonreir. Retira o infinitivo, que é IR, e troca o E por I. Fica, de conseguir fica consigue, tá certo? Troca o E por I. Da mesma forma, no caso, vai acontecer do E por IE. Exemplos: perder, calentar, cerar, fregar, governar, pensar, regar, defender, entender, divertir, erir, preferir, medir, sentir. Então, da mesma forma, vai retirar o ER, que é o infinitivo, e vai pegar, troca o E por quem? Por IE. E acrescenta a terminação, no caso, se é terminada em ER, vai ficar com a terminação em A, tá certo? Então, vocês devem observar aí essas irregularidades vocálicas, tá bom? Vamos ver aí alguns verbos, né, conjugados. Então, aí, as mesmas terminações que nós acrescentamos para os verbos regulares, nós iremos acrescentar para os verbos irregulares, né, como eu já falei. Então, nós temos aí os exemplos com o verbo rugar, terminado em AR. Nós vimos que o verbo rugar, ele vai trocar do U para o E, né? Então, rugar, retira o AR, que é o infinitivo, e acrescenta quem? O E. No caso aqui, vai ficar ruegue, né? Então, além do Ezinho, que nós temos lá na terminação, nós iremos adequar aí colocando o U, tá bom? Então, vai ficar yo ruegue, tu ruegues, ele, usted ruegue. Nós outros ruguemos, vosotros rugueis, ellos, ellas, ustedes rueguen.
Observem que na primeira e segunda pessoa do plural não há mudança vocálica, ou seja, eu não troco o U por o E, tá certo? Então permanece da mesma forma. O radical permanece como se eu tivesse apenas retirado o AR e acrescentado a terminação adequada, tá bom? Então permanece da mesma forma na primeira e segunda pessoa do plural. Só vai haver a troca vocálica do U por o E na primeira, segunda, terceira do singular e terceira pessoa do plural. Da mesma forma com o verbo sonhar. Retirei o AR, aqui no caso nós iremos trocar o O por o E. Ficará sueñe, sueñes, sueñe. Sonhemos, sonheis, suenem. Então, observem que as terminações são as mesmas que nós acrescentamos lá para os verbos regulares, né? Relacionados aos que são terminados em AR, fica com a terminação em E. E trocamos na primeira, segunda, terceira do singular e terceira do plural o O por o E, né? E só não mudou na primeira e segunda do plural, ok, amores? Conseguir, que é a troca do E por I. Tira o infinitivo IR e também acompanha aí o U, né? Tira o U também. Vai ficar eu consiga, tu consigas, ele, usted consiga. Nós outros consigamos, vós outros consigais, eles, ustedes consigam, tá certo? Então, aqui na primeira e segunda pessoa do plural houve a mudança do E por I, certo? Nos demais não houve, nesse verbo aqui houve em todas as pessoas, tá bom? Perder, retira o ER e troca o E por I. Vai ficar eu pierda, tu pierdas, ele, usted pierda. Nós outros perdamos, vós outros perdais, eles, ustedes pierda, tá certo? Então, entra aí da mesma forma que os demais, tá certo? Existem outros verbos que apresentam essa irregularidade no presente do indicativo, né? Então, outros verbos também que têm essa mesma irregularidade, tá bom? Vamos lá ver outros. Então, verbos que são totalmente irregulares, né? Ali nós vimos que eles só trocam uma vogal por outra, uma vogal por um ditongo e tal. Aqui, os verbos, eles são totalmente irregulares, né? Mas permanecem aí, como vocês podem observar, com as mesmas terminações, tá bom? Então, nós vemos que as terminações que nós acrescentamos aos verbos regulares são as mesmas acrescentadas aos verbos irregulares, tá bom? Então, para a irregularidade no presente do subjuntivo, o verbo haber, ele ficará totalmente irregular. Então, ficará aia, aias, aia. Nós outros aiamos, vós outros aiais, eles, ustedes aiam. Saber ficará eu sepa, tu sepas, ele, usted sepa. Nós outros sepamos, vós outros sepais, eles, usted sepam. O verbo ir, eu vaia, tu vaias, ele vaia. Nós outros vaiamos, vós outros vaiais, eles, ustedes vaiam. Então, observem que aqui permaneceu as terminações de acordo, né? As mesmas terminações, mas o radical ele foi totalmente irregular, tá bom? Então, tem que realmente aprender esses verbozinhos aí, a conjugação desses verbos irregulares, tá bom? Mais um, ou três, né? O verbo ser ficará eu sea, tu seas, ele sea. Nós outros seamos, vós outros seais, eles, ustedes seam. Estar, eu este, tu estes, ele, usted este. Nós outros estemos, vós outros esteis, eles, ustedes estem. Dar, eu dê, tu des, ele dê. Nós outros demos, vós outros deis, eles, ustedes den, tá bom? E exemplos. Quero que me acompanhes ahora al cine. Ojalá que salgas bien en el examen. Puede ser que mañana llegue tarde a la reunión. Quizá tenga que viajar el próximo mes a Madrid. Te ordeno que hagas el trabajo bien hecho. Ellos jueguen el piso, né? Então, nós tivemos aí alguns exemplozinhos para os verbos irregulares. O verbo querer, quiero. Ojalá que salgas, o verbo salir fica salgas, né? Não foi apresentado aí, mas ele é um verbo irregular. Puedes, que vem do verbo poder, né? Tenga, que é o verbo tener.
Te ordeno que hagas, o verbo hacer, hagas, hacer. Ellos juegan, que vem do verbo rugar. Então, quando nós formos trabalhar a nossa prova, eu irei estar passando para vocês os verbos que nós irregulares que nós poderemos utilizar na prova, tá bom? Para que vocês possam estudá-los e estudar bem a sua conjugação e ó, tirar 10 na nossa avaliação, tá bom? Então, nós tivemos aí alguns verbos regulares e irregulares no presente subjuntivo. Espero que vocês tenham compreendido. Como sempre, alguma dúvida, por favor, me procure. Estarei à disposição de vocês para ajudá-los no que for preciso, tá bom? Hasta luego, gracias, besos en tu corazón. Tchau!